No ano em que nós estamos, e falando também sobre meio ambiente, casos de desmatamento e degradação, que é um tema ainda pouco falado, até por conta da pandemia, mas de extrema importância igualmente, e que é para o meio ambiente assunto de vida ou morte. É a compensação ambiental. Quem vai explicar esse tema para a gente é a promotora regional de meio ambiente de Ilhéus, lá na Bahia. É de Ilhéus, né? E é a Line Salvador. Olha que legal o nome dela, Line Salvador. Bom dia, promotora regional do meio ambiente, Line Salvador. Como vai? Bom dia, Patrícia, como vai? Tudo bem, muito obrigado por atender a nossa equipe. Primeiramente, o que é a compensação ambiental? Patrícia, a compensação ambiental, ela vem a ser um mecanismo criado pela Lei 9985, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e ela consiste num percentual que incide sobre todo o empreendimento licenciado dos nossos órgãos ambientais, e que, no mais, às vezes, chega mais ou menos a 0,5% do valor global daquele empreendimento, e ele é totalmente revertido para as nossas unidades de conservação. Então, ele é de extrema importância porque a imensa maioria das nossas unidades de conservação sobrevivem com esse recurso para a sua consolidação territorial, para a aquisição dos seus bens, dos seus serviços, o custeio desses seus serviços, para a regulamentação dos seus planos de manejo e, futuramente, para a abertura dessas unidades de conservação para o grande público. E há uma fiscalização correta sobre essa aplicação da lei? Não Alô? entendi, repita por gentileza. Tá, eu pergunto à senhora se há uma fiscalização sobre a aplicação dessa lei. Sim, sim. No âmbito federal, essa fiscalização ela é exercida primeiro por uma comissão, por comissões constituídas no âmbito da Caixa Econômica Federal, e ela também é fiscalizada pelo ICMBio, pelo IBAMA, pelo ICMBio e também pelo Ministério Público, tanto estadual quanto federal. O que acontece? Recentemente, no dia 30 de maio de 2018, foi instituída a Lei 13.668, que foi uma lei que autorizou o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, que é o instituto que cuida, que gere, que acompanha as nossas unidades de conservação no âmbito federal, e essa lei autorizou o Instituto Chico Mendes a criar um fundo para receber esses aportes de recursos. Antigamente, o empreendedor só poderia aplicar esses recursos de forma direta. Ele adquiria os bens, ele adquiria os serviços, ele então indenizava uma regulamentação específica, os antigos proprietários de uma área desapropriada, que seria então criada, constituída a unidade de conservação. E com essa lei, esse percentual pode ser depositado pelos empreendedores neste fundo. Então, a Caixa Econômica Federal primeiro faz essa gestão, regulamenta pelas suas equipes próprias, existe uma comissão interna também que acompanha esse fundo, a correta aplicação desse fundo, e depois, no âmbito mais externo, o próprio ICMBio, que é quem diz como esse recurso será aplicado, de que forma e aonde será aplicado esse recurso. E o Ministério Público sempre está atento, não só para que possa haver a correta disponibilização, a correta aplicação desse recurso, e ele tem que chegar na ponta. Nós precisamos, sim, consolidar a nossa unidade de conservação, abrir essas unidades de conservação para o uso público, daquelas, evidentemente, que permitem esse uso público, algumas que não podem, né? Elas têm outro regulamento, mas a maioria pode sim. E nós precisamos, sobretudo, neste momento, seja porque a nossa imagem precisa ser restabelecida, abrir e consolidar a nossa unidade de conservação seria já um grande passo para que nós pudéssemos, então, conservar a nossa biodiversidade, a nossa imagem pública perante o mundo. Ela está, assim, arranhada. Nós precisamos fazer com que as unidades de conservação sejam salvaguardadas. E o mais importante,
Uma unidade de conservação constituída, aberta ao grande público, ela gera uma noção de pertencimento. Aquele público do entorno começa a ter renda, porque aquela unidade de conservação pode cobrar ativos pela sua exploração privada. Ela não é privatizada, ela pode ser aberta para uso. E aí sim, por meio de concessões, também regradas pela mesma lei, ela pode vir a ser aberta. Então, o entorno enriquece também em relação ao conhecimento que vem a adquirir acerca da importância daquela unidade de conservação. Então, é extremamente importante que esse recurso chegue na ponta, que esse recurso seja fiscalizado e que toda a sociedade também se valha das regras, das normas que existem no ordenamento jurídico para ter acesso a essas informações de suma importância, seja quanto ao valor, seja quanto à disponibilização e a efetividade da implementação desse valor lá na ponta para que essas unidades de conservação tenham realmente uma salvaguarda diferenciada e efetivada. Pois é, a senhora há pouco falou sobre a importância dessa divulgação, vamos assim chamar, da compensação ambiental. E é justamente isso que eu pergunto à senhora. Nós estamos aqui na Amazônia, a maior floresta equatorial do planeta, e às vezes, quando a gente observa em termos de Brasil, muitos brasileiros não dão muito valor, preferem chamar que aqui só tem índio. Isso não nos deixa tristes, não, isso nos deixa orgulhosos. Só que a maneira como boa parte do Brasil taxa a gente é que é ruim, entende? Então eu pergunto à senhora qual a importância do Brasil inteiro falar, conhecer o que é uma compensação ambiental. A primeira importância que a gente percebe de cara é quanto mais fiscalização, quanto mais as pessoas se aperceberem da importância desse valor para a consolidação, melhor será o acompanhamento, melhor será a fiscalização desse montante. Esse montante hoje ele gira em torno de 1,2 a 2,4 bilhões de reais, com, evidentemente, os valores, né, de atualização. Então, o grande público, tomando conhecimento da existência desse valor, ele rastreia exatamente qual é o empreendimento que está devendo esse valor, ele consegue rastrear a partir das deliberações de um comitê que em sede federal se chama Comitê de Compensação Ambiental Federal. Esse comitê se reúne, ele deveria se reunir uma vez ao mês, pelo menos, está espaçado agora, mas o correto é uma vez por mês, e esse comitê ele delibera para onde vão esses recursos. Então, o grande público consegue acompanhar o que um determinado empreendimento está devendo, porque o IBAMA fixou o valor, o comitê delibera para onde vai esse recurso, para qual unidade de conservação, em que medida vai ser aplicada, vai ser em regularização fundiária, vai ser em bens e serviços, em plano de manejo, e ele consegue, então, fazer acompanhar o desencadear dessa compensação ambiental. Isso evita malversação desse recurso, isso evita procrastinação de destinação desse recurso, e isso, então, favorece a consolidação, essa efetivação real de proteção desse ativo ambiental tão importante. E precisamos cada dia mais disso, porque nós estamos vendo aí na Amazônia a situação de queimadas, o avanço, muitas vezes, de atividades econômicas, muitas delas ilícitas, sobre maciços florestais imensos, inclusive sobre unidades de conservação, que se estivessem bem geridas, desapropriadas, efetivadas, consolidadas, poderiam estar rendendo grandes dividendos para além dos próprios serviços ecossistêmicos que ela, por si só, já fornece a toda a Terra, a todos os seres vivos do universo. Então, nós precisamos, sim, dessa consolidação, desse acompanhamento e abrir essas unidades de conservação, proteger efetivamente essas unidades de conservação. É um primeiro passo que eu acredito, que o Ministério Público acredita, de mudar um pouco a imagem do nosso país no exterior, que está estarrecido com mandos e desmandos que vem ocorrendo no nosso país em relação à nossa natureza, à nossa biodiversidade. Então, essa compensação ambiental, como a senhora agora há pouco tocou no assunto, pode ajudar a melhorar a imagem do Brasil no exterior, que não é, hora por hora, uma imagem tão saudável, né, no mundo.
É isso? Eu pergunto novamente se essa situação de compensação ambiental, como a senhora ainda há pouco até tocou nesse assunto, pode nos ajudar a melhorar, ajudar o Brasil a melhorar essa imagem tão arranhada que há no exterior sobre preservação ambiental. Não, com toda certeza. A imagem do Brasil, ela está arranhada e ela seria assim, conforme eu também já mencionei, é o primeiro passo. O primeiro passo, na verdade, seria a fiscalização em si, né? A fiscalização, deixar nossos órgãos ambientais a postos, devidamente equipados, devidamente preparados para o enfrentamento da criminalidade ambiental. E as unidades de conservação, por serem grandes áreas de remanescentes florestais, grandes áreas de manutenção de biodiversidade, uma vez protegidas, elas representariam um bloqueio, elas representariam, então, uma blindagem em favor desse avanço da criminalidade, desse avanço de desmatamento, desse avanço, então, de medidas que nós chamamos de antrópicas, né? De medidas que vêm, medidas de atitude, de conduta humana, contrárias à proteção das nossas unidades de conservação. Então, a devida aplicação desse recurso na ponta e demonstrando para o mundo que nós estamos, então, preocupados com essa conservação e isso se materializando na prática, cercamentos, a gente investir em fiscalização desses espaços, nós identificando os marcos de limites dessas unidades de conservação, é imprescindível para que haja essa consolidação e, então, a salvaguarda desses grandes maciços florestais. Somente assim, com boa fiscalização e efetiva proteção dos nossos remanescentes, é que nós conseguimos, então, a efetiva mudança dessa visão global que hoje estarrecidamente paira sobre o nosso país. Pois é, lamentavelmente, né? Lamentavelmente é verdade isso que a senhora coloca. Agora, as pessoas que estão ouvindo a gente, observando o seu conhecimento, como é que se faz um projeto de compensação ambiental? Como que acontece na prática, é isso? Isso, na prática. Vamos lá. Todas as vezes que um empreendimento ele é licenciado, eu vou explicar em sede federal, porque mais ou menos assim acontece no resto do país também. Então, quando o empreendimento ele é licenciado no âmbito federal e esse empreendimento ele pode causar um significativo impacto ambiental, ele, então, é tido como significativamente impactante, sobre esse empreendimento incide um determinado percentual, no mais das vezes de 0,5% sobre o valor que ele tem de investimento, que se chama valor de referência, e esse valor, então, é calculado pelo IBAMA no momento do licenciamento ambiental. Quando esse empreendimento, então, vai ser instalado, o IBAMA informa ao ICMBio, informa a Câmara de Compensação Ambiental, Comitê de Compensação Ambiental Federal, que é um comitê plurimo, que tem representantes do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do ICMBio, e esse comitê, então, com base naquele valor calculado, daquele determinado empreendimento, avaliando aonde que esse empreendimento está sendo instalado, qual é o bioma que ele está afetando, qual é a dimensão, qual é o raio de impacto desse empreendimento, ele vai, então, deliberar para onde vai esse recurso. Esse recurso, em que pese esteja sendo calculado no âmbito federal, ele pode ir tanto para unidades de conservação federais, quanto estaduais, quanto municipais, a partir de determinados regramentos que são feitos, então, em sede federal. E aí sim, uma vez calculado, uma vez destinado, nós vamos, então, para a aplicação na ponta, que pode ser feito tanto pelo próprio empreendedor, se ele efetivamente quiser aplicar esse dinheiro por si só, como também ele pode optar por assinar um termo de compromisso de compensação ambiental federal, né? E ele deposita nesse fundo que foi constituído pela Caixa Econômica Federal. Houve uma seleção pública por meio de uma autorização concedida por essa Lei Federal 13.668 de 2018, e uma vez criado esse fundo, constituído esse fundo, há hoje um permissivo
legal, normativo, para que esse aporte de valores seja feito na Caixa Econômica Federal. Então, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, demanda ao fundo, demanda à Caixa Econômica Federal qual é a atuação que ele quer para aquela unidade de conservação. Então, se você perceber, Patrícia, dá para todo e qualquer cidadão, ou qualquer promotor de justiça, procurador da República, acompanhar efetivamente o rastreamento desse recurso. Basta que ele acompanhe um determinado empreendimento, ele vai chegar, então, no cálculo desse valor. Uma vez calculado o valor, ele vai acompanhar qual é a deliberação feita por esse comitê, se o empreendedor optou por aplicar diretamente, se ele optou por depositar. E o mais interessante é que nesse fundo, ele não é um fundo global, não. Ele se constitui de várias contas individualizadas por empreendimento e por atividade, de forma que a gente consegue chegar no fundo e acompanhar se aquele recurso, uma vez segregado de uma subconta, uma conta escriturada, ele é aplicado efetivamente naquela medida que o comitê anteriormente já deliberou como essencial para aquela unidade de conservação. Percebe como é simples acompanhar o rastreamento? Então, esse rastreamento, ele existe, tem que continuar existindo. Perfeito, muito bom. Muito obrigado, Line Salvador, promotora regional de meio ambiente, conversando com a gente direto da Bahia. Muito obrigado por sua participação. Nós aguardamos a senhora numa próxima entrevista ao vivo aqui no GDC, Grupo Diário de Comunicação, na Rádio Diário, na Record News Manaus e no portal d24am.com. Tenhamos uma boa semana. Muito obrigado, promotora regional. Muito obrigada, muito obrigada. Estou à disposição.